O cristianismo é um só. A mensagem de Deus para a humanidade é uma apenas: a lei de amor. E chegou à humanidade por intermédios de muitos mensageiros divinos, tendo seu ápice em Jesus, nosso mestre e guia. Ezequiel, Malaquias, Elias, Abraão, Moisés, Jesus, Kardec e todos os grandes avatares da humanidade vieram à Terra com o objetivo de trazer a mensagem divina ao homem, conforme a condição de entendimento da humanidade à época. Conquanto cada um tenha trazido a parte da verdade divina, todos juntos são a representação do amor do Criador. Assim como eles, cada um de nós tem a sua tarefa para com a humanidade, que é reformar-se e trabalhar pelo bem do seu próximo. Amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus, a morada de todos os corações. Olá, queridos amigos. É com muita alegria que nós retornamos para mais um programa, para mais um podcast, com um tema muito interessante, um tema que desperta curiosidade, medo, no coração de todos: a transição planetária. E para iniciar, nós trouxemos um texto chamado Regeneração da Humanidade, que está lá em Obras Póstumas, em que Kardec apresenta o tema de uma forma muito bonita, e muito tranquilizadora. Ele escreve nesse texto para a gente: os tempos são chegados. Quando a gente escuta essa frase, nós temos um instinto que é muito natural que a gente pense em catástrofes, no fim do mundo. Mas o propósito que leva Kardec a escrever esse texto, logo no início, ele vai esclarecer para a gente que não é disso que ele está falando. Nós temos um histórico de pensar e aguardar o fim do mundo. Mas, segundo a doutrina espírita, Deus governa o universo por leis que são perfeitas e imutáveis. Por conta disso, a transformação da humanidade não acontece por um milagre, muito menos por acontecimentos sobrenaturais. Ela acontece dentro dessas leis, que são as leis da criação. E no texto, Kardec vai fazer para a gente um convite muito interessante. Ele nos diz: olhai em torno de vós, entre os homens. Ou seja, os sinais dos novos tempos não vão estar no céu, não vai ser um cometa, não vai ser uma tragédia, mas sim nas transformações que irão acontecer na própria sociedade. E basta que a gente olhe ao nosso redor, olhemos para nós mesmos, a gente percebe que a gente vive numa época de profundas mudanças. Cada vez mais rápido a gente vê mudanças científicas, tecnológicas, sociais, culturais. Mas em contrapartida, a gente também percebe crises, conflitos, grandes polarizações, uma sociedade muito inquieta. E é muito natural que diante disso tudo surja uma pergunta. É natural que a gente se questione: será que o mundo está pior? E essa pergunta já tem sido feita desde os tempos mais antigos, e Kardec nos responde que não, o mundo não está pior. Ele nos diz que estamos vivendo num período de transição. E, consequentemente, toda transição provoca movimento. Convido vocês a pensar numa casa que está sendo reformada. Enquanto essa reforma está acontecendo, vai ter poeira, barulho, desorganização, parede quebrada, um verdadeiro caos. Mas tudo isso faz parte de um planejamento, de uma construção de algo muito melhor. E a mesma coisa está em desenvolvimento com a humanidade. Nós estamos deixando para trás antigos padrões de comportamento. E é isso que Kardec vai chamar de fim do mundo moral.
não o fim da Terra, mas sim o enfraquecimento gradual de uma forma de viver baseada no orgulho, no egoísmo, na predominância dos interesses materiais. E segundo ele, pouco a pouco esse velho modelo vai começar a ceder lugar a um outro, um modelo fundamentado na fraternidade, na justiça, na solidariedade e principalmente na vivência do Evangelho de Jesus. Kardec, entretanto, vai fazer um alerta importante a todos nós. Essa transformação não vai acontecer por mágica. Nós, espíritos, precisamos fazer a transformação dentro de nós. A Terra está nesse movimento de progressão, né? Está progredindo, porque nós também somos chamados a progredir. Se nós somos chamados a progredir, isso leva a uma pergunta talvez mais importante da nossa reflexão e do nosso encontro. Onde começa a regeneração da humanidade? Muitas vezes nós olhamos para o mundo e a gente espera ver a mudança no mundo. A gente esquece de que a mudança começa em cada um de nós. Todos nós temos um papel individual a cumprir nesse movimento. Quando a gente consegue vencer um pouco do orgulho, quando a gente aprende a perdoar, quando a gente aprende a fazer o bem sem esperar reconhecimento. A partir do momento que a gente consegue escolher honestidade, paciência, caridade, não nas grandes situações, mas nas pequenas situações do dia a dia. Cada pequena conquista moral que a gente for conseguir na nossa história vai contribuir para isso que é um grande movimento de transformação coletiva. Por isso, quando Kardec nos afirma que os tempos são chegados, não é um convite ao medo, mas sim um convite à responsabilidade. Nós não somos apenas espectadores desse mundo novo que está sendo construído. Se assim fosse, nós seríamos o problema desse novo mundo. Pelo contrário, nós somos convidados a sermos participantes dele. Somos convidados a trabalhar na regeneração da humanidade. E essa regeneração vai começar dentro de cada um de nós, nas escolhas que a gente faz todos os dias. E é sobre essa reflexão que nós vamos conversar um pouquinho hoje. Então, vou convidar os meus queridos colegas e amigos para a gente dar o nosso olá. Olá, Mayara, tudo bem? Oi, amigos, tudo bem? Sim, ansiosa por esse tema maravilhoso. Muito obrigado, Felipe. E aí? Oi, pessoal, como é que vocês estão? Aqui está tudo bem. Também estou muito ansioso, assim como a Mayara, para a gente conversar sobre tudo isso. Perfeito, Tiago. Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Vai falar desse tema tão importante e tão bom pro lado da ciência, que vocês sabem que eu amo. Então vamos lá, vamos conversar sobre isso. Jéssica, e você? Como você está? Olá, pessoal, que saudade! E é isso aí, gente. Pronta para a gente conversar mais sobre esse tema. Perfeito. Antes então da gente iniciar, vou convidar a todos para a gente fazer a nossa prece. Vamos fechar os nossos olhos, trazer dentro de nós, convidar a figura de Jesus para adentrar os nossos lares, adentrar o nosso coração. E vamos nos lembrar que nesse movimento de transformação, o mais bonito dos convites veio a partir de Jesus. Jesus estendeu a mão para a gente e nos convidou a segui-lo. E nesse movimento nós estamos há diversas encarnações. E mesmo quando a gente se esquece dele, ele não se esquece de nós. Então que nós possamos convidar Jesus a estar aqui conosco, nos inspirando e nos iluminando para que a gente possa retirar de hoje, desse encontro, dessas palavras, desses pontos de vistas, aquilo que a gente mais necessita no momento particular de caminhada de cada um. Se conosco sempre, que assim seja, graças a Deus. Pessoal, para iniciar o nosso tema de hoje, trazendo uma reflexão muito bonita e muito importante, vou convidar Mayara para falar para a gente sobre o tema Como manter a esperança em tempos difíceis. May, a palavra é sua, vamos te ouvir com muita alegria. Obrigada, amigo.
Eu estava pensando em como começar sobre esse tema e me lembrei que às vezes a gente tem dias que acordamos e sentimos um peso que nem sempre a gente consegue explicar. Acredito que alguns aqui que estejam nos assistindo já devem ter passado por isso, sabe? E não é, às vezes não é necessariamente algo grande que aconteceu. Às vezes realmente é só uma sensação de cansaço por dentro que a gente sente. Às vezes uma mente acelerada ou uma vontade que tudo fosse mais leve. E nesses momentos, uma coisa começa a aparecer com mais força dentro da gente. Pode reparar que é a gente ter uma pequena dificuldade de manter a esperança naqueles dias. Porque não é que a gente não queira ter esperança, é que às vezes parece um pouco difícil sustentar essa esperança no meio de tanta coisa que acontece ao mesmo tempo no mundo, sabe? E talvez a primeira coisa mais importante aqui seja entender que isso não é uma fraqueza nossa. Isso realmente é humano. E dentro da visão espírita, na visão espiritual também, isso não é ignorado. No Evangelho, segundo o Espiritismo, quando a gente fala sobre os aflitos, existe uma ideia muito clara, que o sofrimento faz parte da experiência humana, mas não como um abandono, e sim como um processo de transformação. E eu pensei até numa pergunta de como a gente manter essa esperança quando tudo ao nosso redor ainda assim parece pesado. E talvez a gente tenha aprendido ao longo do tempo que esperança é quando tudo tá bom, quando tudo melhora. Mas e se não for isso? E se esperança for justamente o que nos sustenta quando algo ainda não melhorou? Porque se esperança for depender de tudo que dá certo primeiro, ela vai ficar frágil, percebe? Mas se essa esperança ela realmente for de fato uma postura interna que existe dentro de nós, ela pode existir mesmo no meio que não está resolvido. E quando a gente começa a olhar por outro ângulo, né? Algumas coisas já começam a fazer mais sentido para a gente. Lá em O Livro dos Espíritos, existe também uma compreensão de que a felicidade não é a ausência de dificuldades. A gente até já falou isso, né, no nosso podcast aqui. Mas sim a forma como a consciência lida com essas dificuldades. Então, não é o cenário externo que determina tudo, é como nós atravessamos esse cenário. E isso realmente não anula aquilo que a gente sente, mas tira a ideia de peso naquela situação. Então, agora, quando a gente amplia esse olhar para o mundo, existe uma ideia muito trabalhada na espiritualidade sobre um momento de transição, que é o que nós estamos vivendo agora. E na visão de autores até como Divaldo, esse período não é uma crise de mudança, é toda mudança que mexe com a estrutura interna e externa da gente. Então, por isso é comum que a gente, às vezes, sinta ansiedade, sinta um pouco de insegurança, sinta algum tipo de confusão emocional nesses momentos. Não necessariamente porque a gente está piorando como humanidade, mas porque a gente está sendo movimentado nisso tudo que está acontecendo no mundo, sabe? E isso até muda a forma de como a gente interpreta o que a gente está sentindo. Porque se tudo parece apenas caos, algum caos assim sem sentido algum, a tendência da humanidade vai ser o desespero. Mas se a gente começa a ter algum tipo de compreensão de que há um processo em andamento de tudo que a gente está vivendo, a gente começa a respirar,
a gente começa a entender melhor. No livro A Caminho da Luz, essa ideia de evolução da humanidade aparece como algo contínuo. Contínuo, não de imediato. Então, é algo realmente progressivo. E isso traz um ponto importante, porque essa movimentação não é só no externo, é também dentro da gente. Ela vai acontecendo dentro de cada um de nós. E nós também estamos em transformação, assim como o mundo, né? Hoje a gente não é mais quem a gente foi ontem. E talvez aqui esteja até uma chave importante sobre a esperança, porque a esperança não é negar a dor, não é perder o sentido dentro dela. Então, o Evangelho também traz, quando ele fala do Cristo Consolador, essa ideia de amparo. Não um amparo como promessa de ausência de dor, mas como a presença durante tudo isso. Então, não é a garantia que tudo vai ficar fácil, mas é a gente ter aquela consciência de que a gente não atravessa nada sozinho. E a gente vem reforçando isso também, né, ao longo dos nossos encontros. E quando a gente fala em não estar sozinho, isso não é uma ideia confortável, mas é uma presença que sustenta, que nos sustenta por dentro. Porque existe algo que, mesmo quando a gente não entende o que está vivendo naquele momento, seja por mais doloroso que esteja acontecendo, ainda mantém a gente em pé alguma coisa, né? Tenho certeza que alguém aqui já passou por vários momentos difíceis e, mesmo assim, algo dentro da gente, a gente fica, né, esperançoso. Então, essa sensação íntima que existe dentro da gente é um propósito maior que nos guia perante tudo isso que está acontecendo. E é aqui que uma ideia de Jesus deixa apenas de ser histórica ou religiosa e passa a ser realmente uma vivência. Não como alguém distante, né? Mas como consciência de amparo e direção de sentido, que ele está, sim, junto a gente. Em muitos momentos a gente não tem certeza do que vai acontecer mais para frente ou daqui a pouco, mas ainda assim existe uma força dentro de nós que diz: continua, continua que vai dar certo. Então, talvez essa seja justamente a forma mais silenciosa de esperança que a gente escuta dentro da gente. Quando a gente não vê aquele caminho inteiro, mas a gente confia que não está caminhando sozinho durante aquele percurso. E isso muda muito dentro de nós, muda alguma coisa, com certeza, porque quando a gente se sente sozinho dentro da dor, tudo pesa mais, né? Mas quando existe um sentido, uma compreensão, uma direção, a dor ela não vai sumir, mas ela muda de lugar dentro da gente. Ela deixa de ser um vazio sem explicação e passa a ser um processo. E isso não resolve tudo, né, imediatamente, mas muda a forma que a gente vai continuar nesse processo. E eu tenho certeza que isso é a esperança que está dentro de nós. Não como certeza de que vai dar certo tudo muito rápido, mas como aquela capacidade da gente continuar o nosso caminho, mesmo quando nem tudo está resolvido ainda. E, no fim, talvez a pergunta não seja só como manter a esperança, né, nesses tempos difíceis, mas é o que dentro de mim ainda insiste em continuar, mesmo quando tudo parece incerto. Porque quando a gente encontra isso, essa esperança dentro da gente, né, algo deixa de ser... Assim, a esperança em si, ela deixa de ser algo que aparece e desaparece. Foi isso que eu quis dizer. E passa a ser um jeito, assim, a gente seguir aquele caminho. E eu queria muito ouvir meus amigos agora, o que eles têm a contribuir sobre essa reflexão que eu trouxe.
Meio, primeiramente, muito obrigado, né, pela reflexão que você trouxe para a gente. Tenho certeza que tocou o coração de todos nós aqui, todos que estão nos assistindo. Nós já falamos em outros momentos sobre essa questão, né, dessa contribuição que a doutrina espírita trouxe para nós, né, falando pessoalmente, quando a gente fala sobre construção, alimentar essa esperança, não se desesperar em tempos difíceis, falando pessoalmente, já mencionei em outros encontros, né, quando eu era mais novo, eu olhava para o mundo e o mundo parecia ter só sofrimento, né? O mundo é o mesmo, o que mudou de lá para cá foi o ponto de vista. E esse ponto de vista essa alteração de ponto de vista chegou para mim através da doutrina, né? Kardec faz para a gente esse convite da importância de nós estudarmos para compreender, né? Entender por que nós sofremos, por que a gente reencarna, como funcionam essas leis divinas, né, que regem toda a criação. A gente entender o sentido da prova, a gente exercitar essa confiança e essa ligação com Deus. Eu acredito que neste movimento que é proposto pela doutrina espírita, pouco a pouco esse sentimento de esperança vai sendo regado por nós, né? E o medo que é natural, a ansiedade, o desespero vai ficando um pouco menor, né? A gente vai nutrindo através desse diálogo constante, seja com Deus, seja com os preceitos da doutrina, todo o conhecimento que a espiritualidade deixou para a gente, essa voz vai acalmando dentro de nós. Mas eu queria ouvir agora a contribuição do Felipe. Por favor, amigo, o que você acha disso tudo? Bom, pessoal, como é desafiador nós nos mantermos esperançosos diante de tempos tão difíceis que a gente tem atravessado, não é verdade? Quando a gente liga a televisão, por exemplo, a gente é confrontado quase que o tempo inteiro com notícias de violência, de guerra, de sofrimento. Eu recentemente fiquei estarrecido com noticiários que eu vi, acredito que vocês devam ter também acompanhado, de que hospitais foram bombardeados com pessoas dentro, enquanto acontecia guerra no outro lado do mundo, de que pessoas haviam sido mortas enquanto estavam em filas, aguardando recebimento de mantimentos, de que crianças foram encontradas machucadas porque os pais morreram em conflitos. E tudo isso é tão estarrecedor, é tudo tão chocante, que a impressão que nos dá é que nós estamos retrocedendo. Muito embora a doutrina espírita nos diga que a gente não retrocede, a gente estaciona, mas é tudo muito chocante a gente acompanhar até onde vai a crueldade humana, sabe? E a gente nem precisa ir tão longe como esse exemplo que eu estou citando, basta a gente abrir a porta da nossa casa e sair um pouquinho para ver, que a gente vê que isso também acontece do nosso lado, não sobre a forma de guerra, mas a violência, ela insiste sobre outras formas de manifestação, sabe? E todo mundo, nesse momento, está passando uma dor, uma perda, uma injustiça, todo mundo está travando essa luta silenciosa. E diante de tudo isso, é normal que a nossa esperança vacile, porque nós somos ainda imperfeitos. A gente ainda está na construção daquela fé absoluta em Jesus, em Deus e de que tudo dará certo, sabe? Não tem como a gente, em algum momento, não se sentir fragilizado diante de tudo isso, porque a gente é confrontado o tempo inteiro com as sombras da humanidade. Então, nessa movimentação inteira, a gente tende a achar que as sombras se sobressaem em relação às luzes que nos cercam. E aí a gente precisa se questionar de que, será que eu estou olhando a história como um todo, ou eu estou observando apenas a parte feia? Será que eu estou observando apenas as feridas da humanidade e estou negligenciando as curas que emergem, mesmo que discretamente, ao longo desse caminho? E eu, particularmente, eu penso que sim, a humanidade ela tem se transformado, as coisas têm se modificado, de repente não no ritmo que nós esperaríamos e gostaríamos, mas a marcha está acontecendo. Se a gente parar para observar, muitas questões que hoje nós conseguimos discutir, ao longo de muitos outros séculos atrás, foram silenciados, negligenciados, ignorados. Por exemplo, hoje a gente fala e combate o racismo, a homofobia, a transfobia, a gente fala sobre o machismo. Hoje em dia, embora a gente tenha uma crescente de feminicídio, a gente já tem um movimento contrário, gente, pelo amor de Deus. Vamos acordar 2026, os homens ainda achando que têm direito sobre o corpo e a vida das mulheres, sabe?
Então, embora nós ainda não tenhamos atingido esse ideal, alguma coisa foi modificada. Só o fato de se ocupar o debate público já mostra que a sementinha já foi semeada na nossa sociedade. E a gente precisa entender que a consciência coletiva, ela não desperta do dia para a noite, ela vai amadurecendo ao longo de um processo lento e gradual. A lei de progresso, ela não dá saltos, não é verdade? E aí a gente precisa sempre entender que esperança não é ausência de problemas. A esperança é o reconhecimento desses problemas e a nossa busca constante em superá-los. E aí, como manter a esperança diante de tempos tão difíceis? Acho que o primeiro passo para tudo isso é a gente começar não apenas nos atendo aos obstáculos, mas a gente também contemplar as pequenas conquistas, porque toda grande mudança, ela nasce no invisível. Muito obrigado, amigo. Eu estava te ouvindo falar e estava lembrando de um texto que eu vi recentemente, que ele explica que existe, assim, a gente pode olhar para a mídia, por exemplo, né? Existe um excesso de divulgação de notícias ruins. Isso também nos dá a impressão de que as coisas estão fora do controle. Porém, eu li recentemente que existe uma coisa chamada viés negativo, que nós trazemos como herança da nossa evolução. Por sobrevivência, nós costumamos prestar mais atenção às coisas negativas, porque, né, no passado mais distante, era o que nos oferecia risco. Então, muitos psicólogos, eles falam da necessidade da gente exercitar essa ótica positiva, porque existe um mecanismo dentro de nós, evolutivo, que nos convida a prestar mais atenção nas coisas negativas. Então, as pequenas alegrias, os pequenos momentos, as pequenas luzes, às vezes passam despercebidas por nós, né? Um lugar que para mim é muito perceptível esse movimento de melhora é exatamente nas crianças e nos adolescentes dessa geração. Eu observo nos meus alunos as sementinhas ali e eu comparo com a nossa geração, comparo com a geração dos nossos pais e eu já percebo, assim, muita evolução. É perceptível para mim esse movimento ocorrendo nesses espíritos que reencarnaram mais recentemente no planeta. Aproveitando essa sua reflexão que foi tão bonita, vou te convidar então para você trazer para a gente o nosso próximo tema, que é a transição planetária começa dentro de nós. Por favor. Bom, pessoal, vamos agora conversar um pouquinho acerca da transição planetária que começa dentro de nós. E a gente já começa relembrando que a transição planetária é, antes de tudo, uma transformação moral. E que, portanto, não haverá mundos melhores sem que antes hajam homens melhores. O mundo de regeneração não chegará até mim sem que antes eu tenha regenerado minha própria intimidade. Como o Luiz falou no início da apresentação desse encontro, a gente fica idealizando, vislumbrando grandes modificações no físico, no ambiente externo, mas a gente precisa se voltar para dentro, porque é na nossa intimidade que acontecem as grandes modificações nesse período de transição. É lá no silêncio da consciência, é na conquista de si mesmo. E falando na conquista de si mesmo, aí mora um dos maiores desafios da criatura humana, como eu já pontuei em alguns encontros anteriores, porque é dentro da nossa intimidade onde se reside muito dos nossos desafetos, dos nossos inimigos, dos nossos leões, que nos impedem de triunfar e de crescer rapidamente. E aí, falando sobre tudo isso, tem questionamentos que a gente não pode passar despercebidos. Será que nós já temos nos despertado para essa realidade que nos bate à porta? Será que nós temos nos conquistado ou nos perdido ao longo das distrações de todos os excessos, nos prazeres imediatos, nos vícios morais que a porta larga da vida tem nos convidado? A gente tem que se questionar com muita sinceridade sobre o que nós estamos fazendo com essa oportunidade em pleno período de transição, sabe? E esse período é um período marcado de grandes perturbações, de grandes inquietações, como a doutrina nos esclarece e como a gente pessoalmente tem acompanhado, sabe? E eu, Felipe, particularmente, eu tenho a impressão que a gente está chegando no ápice desse movimento. É como se absolutamente tudo estivesse chegando ao seu extremo. E chegar nesse extremo faz emergir dentro de nós o sentimento de que algo essencial está nos faltando, que aí a busca pelo bem. E aí lá na questão 784 do Livro dos Espíritos, os Espíritos falam para Kardec
que é importante que o mal atinja o seu excesso para que nós consigamos compreender a necessidade do bem nas nossas vidas. E assim somos nós. E dentre tantas oportunidades que Deus nos concede, a gente resolve aprender pela dor. E talvez a grande dificuldade para nós iniciarmos essa transição que começa dentro de nós seja justamente romper com esses velhos padrões de comportamentos que nos acompanham ao longo de milênios, sabe? Eu acho que por aí é a chave de tudo isso que a gente está conversando. Eu citei há pouco o Livro dos Espíritos, a gente está falando de transição planetária, eu estou falando sobre a transição que acontecem dentro da nossa intimidade, a gente está falando sobre a doutrina espírita, e juntando tudo isso, eu começo a ver uma ilustração muito perfeita do valor e do propósito da doutrina espírita nas nossas vidas. Jesus, quando aqui esteve, ele nos prometeu o Consolador prometido. E muito mais que uma ferramenta de consolo, ele nos mandou uma verdadeira instrumentação que nos convida e nos auxilia para um novo despertar, para uma nova vida. Se a gente parar para observar, a doutrina espírita foi mandada por Jesus justamente nesse período de transição planetária. E se a gente for resumir, toda a mensagem da doutrina espírita se resume, se traduz em reforma íntima, em automelhoramento, em caridade, de autoaperfeiçoamento. E tudo isso converge para nos ensinar de como e por que iniciarmos a nossa própria transição interna que acontece dentro de cada um de nós, sabe? E falando sobre o valor e o propósito da doutrina espírita nas nossas vidas, eu consigo ver isso de uma forma muito palpável dentro de mim. Eu acredito que vocês também, quando param para refletir. Certamente, eu não seria o Felipe que eu sou hoje se não fosse a doutrina espírita. Eu não teria tido a consciência de combater determinadas más inclinações se não fosse a doutrina espírita me trazendo essa consciência. Eu não teria sido tocado e sensibilizado para certas coisas que a doutrina espírita me tocou, sabe? Nós não estaríamos aqui juntos, reunidos, provavelmente, falando de Jesus, se não fosse a doutrina espírita, sabe? Nos trazendo de volta para o caminho, nos oferecendo essa retidão de como passar por essa experiência carnal. E aí, falando sobre a doutrina espírita, eu sou apaixonado, assim, quando eu falo do espiritismo para as pessoas, o meu coração bate mais forte. Eu digo para todo mundo que eu encontrei o meu local no mundo aqui no espiritismo, sabe? Eu encontrei o meu lugar, é aqui que eu tenho que estar. E é aqui onde eu mais tenho a aprender. E aí eu fico pensando, eu sempre penso muito nisso, sabe? Sobre o quanto nós somos felizardos e nós ainda não nos percebemos, nós não nos demos conta. Olha só onde a gente nasceu, pessoal. A gente nasceu no país onde o espiritismo tem mais força, onde o espiritismo está consolidando as suas raízes. E olha que transformador tudo isso, porque é graças ao fato de nós termos nascido aqui que a gente certamente teve a chance de conhecer a doutrina espírita. E de que se nós tivéssemos nascido em outro país, muito provavelmente nós não teríamos conhecido, pelo menos não nessa encarnação, não agora, a doutrina espírita. Então, eu fico pensando, se as coisas são tão difíceis, se de repente passar pela transição planetária, passar por essas dificuldades, fazer a nossa transição interna, de repente pode parecer um fardo tão pesado, a gente tendo a doutrina espírita, imagine se nós não tivéssemos ela em nossas vidas, sabe? É, sem sombra de dúvidas, um grande bônus horas que Jesus colocou sobre o nosso colo, e a gente tem que fazer um bom uso, a gente tem que usar ao nosso favor tudo que a doutrina espírita tem a nos orientar, tem a agregar nas nossas vidas. Porque eu vejo que a doutrina espírita, ela é uma âncora de sustentação, ela nos fortalece durante a caminhada e ela nos dá a certeza de que dias melhores virão, sabe? E aí, para finalizar essa reflexão, eu gostaria de partilhar uma reflexão para vocês. Eu sempre gosto muito de trazer reflexões nas minhas falas, porque o intuito é esse, sabe? Que a gente converse, que a gente desperte nossa consciência, e eu penso muito sobre isso. A doutrina espírita, ela fala que muitos espíritos estão recebendo, como um voto de misericórdia de Deus, uma última oportunidade para reencarnar aqui na Terra antes da chegada do mundo de regeneração. De que muitos espíritos estão em sua última oportunidade antes de serem degregados para mundos mais difíceis. E aí eu fico imaginando, a gente na nossa soberba, no nosso egocentrismo, no desvaneio que a gente tem sobre quem nós somos, porque a gente sempre se vê muito melhor do que o que realmente nós somos. A gente sempre acha que essa oportunidade é para o outro. É o outro que está usando a última oportunidade, é o outro que está correndo esse risco de ir para esferas mais inferiores. E aí eu fico pensando,
Vamos tomar parte desse processo? Vamos se incluir nesse movimento, porque certamente a gente faz parte dele, a gente não está aqui por um acaso. E aí eu fico pensando, e se for nossa última oportunidade? O que é que nós temos feito nessa altura do campeonato? Sabe? O que é que eu estou fazendo para aproveitar essa chance? Será que eu tenho me aproximado ou me distanciado do mundo de regeneração que nos aguarda? Sabe? A gente tem que parar e refletir com muita frieza e responder com muita sinceridade tudo isso. Inclusive, é um dever de casa que eu convido cada um a participar no momento que vou deitar a cabecinha no travesseiro, enquanto o sono chega. Aliás, de repente o sono nem chegue, porque a gente talvez se preocupe com a resposta, mas essa reflexão não é para gerar medo nem temor, é para trazer à tona o nosso senso de responsabilidade, o nosso discernimento, a nossa consciência, para a gente parar e refletir o que é que eu estou fazendo dessa última oportunidade que talvez esteja sendo concedida a mim. Será que eu estou aproveitando? Será que eu estou desperdiçando como tantas outras? Sabe? E a gente falar sobre tudo isso, de repente, pode parecer muito fácil, porque na teoria as coisas são simples. Na prática, como diz aqui no Nordeste, é que as coisas pegam, né? Mas não é fácil para ninguém. Não é fácil para mim também é muito difícil, para os meus amigos também, eu tenho certeza que seja. Todo mundo está travando essa luta silenciosa, todo mundo está remando com seu barquinho, querendo se tornar pessoas melhores, tentando buscar suas imperfeições, e ninguém nunca disse que aqui seria fácil. Aqui nós estamos no mundo de provas e expiações, infelizmente não é uma colônia de férias, sabe? Então, é difícil, é desafiador, mas Deus não coloca nas nossas costas um fardo que a gente não consiga arcar, e não é fácil para ninguém, meus amigos. Aqui, nesse planeta, na Terra, no momento, nós temos mais de 8 bilhões de pessoas encarnadas no mundo de provas e expiações. Então, tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo com o mesmo dever de casa para fazer. E fácil, eu tenho certeza que para ninguém tá sendo. Mas para a gente conseguir vencer as distâncias, a gente precisa dar o primeiro passo. E mesmo que a gente erre, o importante é que a gente continue a avançar, que a gente siga marchando. E aí, quero trazer para cá os meus amigos para a tela, eu quero saber o que é que vocês acham sobre tudo isso, sobre esse tema que é tão instigante e que diz respeito a todos nós. Eu posso dizer que eu tô aqui de alma cheia, depois de te ouvir falar, agradecido pela reflexão, fiquei emocionado de te ouvir, o amor que você sente tocou todos nós, tenho certeza que eu não fui o único, Felipe. Para ilustrar um pouco do que você falou, eu sempre gosto de lembrar sobre esse movimento da gente precisar chegar ao extremo para pensar novas soluções. Eu lembro sempre da Segunda Guerra Mundial, né? Chega a ser surreal a gente pensar que foi depois da Segunda Guerra que pensaram na Declaração dos Direitos Humanos, foi depois da Segunda Guerra também que organizou a OMS, a Unesco, diversas questões assim para repensar, né, para a gente criar soluções melhores. Coisas que hoje são tão concretas para a gente, nasceram depois de situações extremas, de tragédias extremas, né? Eu te agradeço e eu quero passar a palavra para Tiago, para ver o que ele tem a dizer. Oi, meus amigos. Felipe, muito bonita a reflexão. E eu concordo plenamente contigo, principalmente sobre a lei do progresso. E o momento em que o Espiritismo veio, na revelação, veio para a gente. Eu acredito que tudo que é criado por Deus precisa ter o progresso, precisa ter essa transformação, mas a transformação só existe se você quiser. Para mim, a doutrina espírita me trouxe esse sentimento de meritocracia. Nada vai acontecer se não partir de você essa mudança. Eu acho que, como a gente tinha conversado antes, até inclusive sobre mudar o mundo, mudar a sociedade em que você vive, nada muda, nada melhora se você não mudar, se essa mudança não começar de você. E para mim, a doutrina traz essa responsabilidade para a gente. Em vez de estar jogando essa responsabilidade de mudança para o mundo, eu preciso mudar. Eu preciso ser a mudança que eu quero em mim e nas pessoas. Então, acho que é perfeita a tua colocação que a doutrina veio no momento certo, que é um momento de transição, porque a gente precisa ter esse apoio
intelectual, apoio moral que a doutrina nos traz para podermos melhorar, mas nada começa, nada vai mudar se você não começar a olhar para você mesmo e se conhecer. Então, eu achei perfeito. Muito bom, Felipe. E nesse sentimento, eu vou convidar o Tiago para trazer o nosso próximo tema, intitulado Regeneração, Expectativa e Realidade. A palavra é sua, meu amigo. Obrigado, meu amigo. Meus irmãos, como vocês sabem, eu amo ciência, eu amo lógica, eu amo essa questão de pensar o porquê das coisas, né? Por exemplo, a gente até agora falou que nada é fácil, vai ser fácil, porque estamos em um mundo de provas e expiações. Mas por quê? Existe algum motivo por trás disso? Existe um motivo pelo qual, para a gente passar de provas e expiações para a regeneração, existe tanto sofrimento, tanta dor por trás disso? Por quê? Eu me faço essa pergunta, me fiz essa pergunta antes de conhecer e estudar sobre isso, e até hoje, tomando banho, eu fiquei pensando sobre isso, me veio uma analogia, que eu falarei mais à frente, mas, como eu estava falando, se a gente for pensar sobre a lei do progresso, tudo se transforma, a matéria se transforma, o planeta é uma criação de Deus, então o planeta também participa dessa lei do progresso, assim como a gente participa. E lá no capítulo 3 do Evangelho, a gente já tem essa explicação de há muitas moradas na casa de meu pai. Se a gente for pensar sobre transição planetária, a gente precisa entender o porquê existe a transição planetária para um mundo melhor. Se você pegar a lei do progresso, você vai do ponto A ao ponto B, porque o B seria uma evolução desse ponto A, do ponto de partida. E aí, quais são os mundos que a gente tem, os tipos de mundos que a gente tem? A gente começa pelo mundo primitivo, que é onde os espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador, como a gente fala, vivem. Aquelas pessoas, como a gente teve aqui na Terra, que já foi um mundo primitivo. Tivemos o homem da caverna, as pessoas que eram mais instinto, eram mais sobrevivência, sensação. Eu vivo, na verdade sobrevivo, não vivo. Eu estou aqui procurando comida, caçando, tentando entender quem sou eu, porque não sei, não tenho essa comunicação que a gente tem hoje, não tem a inteligência, a moralidade. Enfim, são seres simples e ignorantes, mas que são perfectíveis assim como somos hoje. E aí vem o mundo de provas e expiações. Então, ele passou por esse começo, a gente foi evoluindo, lei de progresso, através de nossas ações, atitudes e decisões. A gente chega ao mundo de provas e expiações. Esse mundo, ele é mais um mundo de... Você passou por fases nebulosas, e hoje você tem a consciência hoje do que aconteceu e precisa passar por suas situações, poder não apagar, mas pagar por esses erros. Apagar é uma palavra muito forte, mas eu diria tentar resolver esses erros. Acho que essa é a palavra. Eu fiz uma coisa errada, vou resolver isso da melhor forma possível. Então, tem esse mundo de provas e expiações, que vão te dar provas e expiações para que você possa resolver os problemas do passado e os problemas que ainda acontecem, porque ainda existem erros. Não significa que o mundo foi evoluído para provas e expiações, que somos perfeitos. Ainda existem erros, ainda existe o mal. O mal predomina nesse tipo de mundo, ainda. E aí você vai evoluindo e tem os mundos de regeneração, que é o equilíbrio entre o bem e o mal. Então, tinha provas e expiações, o mal predomina, que a gente está hoje. Regeneração, equilíbrio. Depois vem para os mundos felizes, que o bem predomina, não significa que só existe o bem, mas ele predomina. E existe os mundos celestes, que aí sim só existe o bem. São os mundos perfeitos. Então, a gente às vezes pensa que quando a gente está em transição da Terra hoje para um mundo de provas e expiações, para a regeneração, a gente está indo para um mundo feliz, um mundo perfeito. Já não existe mais o mal. Não é bem assim. Ainda existe o mal. Só que a gente vai estar na regeneração, a gente vai estar na fase de consciência, uma fase de entendimento do que se passou, de que sim existia muito mal, o mal era predominante, mas agora vem aquela calmaria em relação agora eu preciso equilibrar o bem e o mal. Agora eu preciso pensar mais em como fazer o bem e manter essa vibração com o bem constante.
E aí no banho eu estava pensando sobre isso hoje, em ver essa analogia, que é a evolução do próprio ser humano. Da gente, quando nasce hoje, tem as fases, né, que para mim é como se fossem as fases do planeta. Porque, por exemplo, você tem a infância, que a infância é como se você fosse um ser simples e ignorante, porque você não sabe nada ainda, né? Apesar de ser um espírito antigo, pode ser um espírito antigo, existe aquela fase que representa a inocência, que é a infância. Você não tem esse entendimento, as expressões que a gente tem de vidas passadas. Existe essa proteção, vamos por assim, para a infância. Então você está aprendendo a viver, está aprendendo a falar, a andar, né? São coisas muito básicas ainda, primitivas, que seriam os mundos primitivos. Aí você vem para o mundo de provas e expiações, que é a adolescência. Vem a perturbação em relação a quem sou eu, quem é o mundo, o que o mundo é para mim, rebeldia, impulsividade, toda essa questão mais um pouco negativa, né, muito extrema, a falta de controle nas emoções, representa para mim esse mundo de provas e expiações. Porque você vai cometer erros, lógico, enquanto está adolescente, porque você quer conhecer o mundo e você quer, às vezes, os mais velhos fazem, não faça isso, vou fazer porque eu quero fazer e você não manda em mim. Então, vai existir essa questão de provas e expiações, que você vai se provar, né, vai provar as coisas, literalmente provar as coisas para ver se são boas ou não, e vai cometer erros nesse processo. E é mais uma questão de rebeldia do que por consciência. É mais uma questão de impulsividade do que qualquer outra coisa. E aí vem a maturidade. Não falo adulto, porque às vezes adulto não é maturo, não tem maturidade. A maturidade, para mim, é quando você tem essa consciência e responsabilidade. Então, você passou pela fase adolescente, agora você, com certeza, vai cometer erros, só que de forma consciente e responsável. Você vai cometer erros sabendo que aquilo não é mais bonito, não é mais lindo você ser contra e tudo e todos. E agora você tem ciência de que você faz, tem consequência. E para mim, esse é o mundo de regeneração. É você ter essa consciência e responsabilidade sobre as suas coisas e procurar fazer sempre o bem. Porque você sabe que existe a lei da ação e reação, e tudo aquilo de mal que você faz volta para você, você não quer isso. Nem para você, e para as pessoas ao seu redor. Então, você imagina que você, em transição da adolescência para a maturidade, você tem seus amigos que também são adolescentes, só que você foi a primeira pessoa que chegou à maturidade. Seus amigos continuam todos naquele pensamento ainda adolescente. O pensamento rebelde, enfim, tudo que eu conversei com vocês. Lógico que essa pessoa que chegou à maturidade precocemente em relação ao seu ciclo social vai incomodar as pessoas que estão ainda naquele pensamento de vamos sair, vamos fazer festa, vamos fazer o que for. Então, essa pessoa vai ser um incômodo para o grupo de amigos que ainda querem outro tipo de vibração. Então, essas pessoas que ainda estão na adolescência vão querer ou puxar essa pessoa de volta para essa vibração, essa mentalidade de fazer tudo inconsequentemente, e, por outro lado, a pessoa vai querer trazer essas pessoas também para o seu nível vibratório, seu pensamento e, enfim, as coisas que ele faz. Então, há um incômodo nessa relação entre as pessoas que estão em uma posição na vida e outra. E por isso, aí vem a minha resposta para a pergunta por quê. E por isso que incomoda tanto aos espíritos que ainda estão nesse sentimento de provas e expiações, sentimento do mal domina, incomoda eles saber que a gente está indo para um planeta em que há o equilíbrio, em que vai ser mais difícil para eles intervir ou mexer com a gente. Porque se a gente está no mundo de provas e expiações, a nossa vibração ainda é de provas e expiações, ainda é baixa. E quanto mais baixa a nossa vibração, maior o acesso deles conosco. Maior a interferência dos espíritos que ainda estão em sofrimento, em aprendizado, conosco. Quanto maior a nossa vibração, mais difícil para eles. Então incomoda esses espíritos que a gente vá para esse tipo de planeta. Por isso que há tanta dor, sofrimento, porque a tentativa dele de deixar a gente nessa vibração baixa para que ele continue acesso a gente.
Então, quando eu falo que a expectativa é que ninguém mais sofre, que vai ser um mundo feliz, eu acho que a realidade é bem diferente. É só que existem pessoas nesses planetas que são mais conscientes, mais responsáveis. Não significa que o mal não existe. Existe sim, vai existir mal. Só que de uma forma muito mais controlada, muito mais equilibrada. E aí, se você vem a pergunta, como é que você se prepara? E o Felipe já respondeu essa pergunta muito bem, inclusive. Você precisa começar essa transformação de você mesmo. Você precisa entender que a maturidade precisa existir em você para que você possa existir em um planeta mais maduro, né? Você não quer ser esse adolescente que ainda está vivendo do mundo dos adultos, que ainda se sente fora da caixinha, que ainda se sente... Porque essas pessoas se comportam dessa maneira. Você, nesse planeta assim, você tem a maturidade suficiente para ter essa responsabilidade e ajudar as pessoas que estão lá a ter também, a conviver bem, em equilíbrio. Então, para que vocês tenham essa maturidade para viver em planetas desse tipo, como a gente tinha conversado aqui, a mudança precisa começar de você, interna, conhece-te a ti mesmo. E se você não está pronto ainda para viver nesse planeta, está tudo bem. A gente precisa ter calma, precisa ter indulgência conosco mesmos, né, com a gente mesmo. A gente não precisa cobrar algo que não estamos prontos para receber. Deus não quer que a gente saia da criação para a perfeição da noite para o dia. Qual o mérito nisso? Qual a meritocracia nisso? Então, se a gente não está pronto hoje para viver em mundos de regeneração, tudo bem. Contanto que a gente desperte, tenha essa consciência de que precisamos evoluir, tá tudo certo. Se você está aqui hoje, por exemplo, assistindo esse vídeo, é um passo a isso, um passo para a sua maturidade, um passo para você conseguir viver nesse tipo de planeta. A mudança precisa existir e ela não vai te mudar da noite para o dia. A doutrina espírita não vai te mudar da noite para o dia. Às vezes demora existências para que a gente possa evoluir espiritualmente. Isso que é o bonito da coisa. É pouco a pouco você vai melhorando. Não é algo assim, do dia para a noite. Então, meus amigos, eu quero que vocês saiam daqui hoje pensando que a consciência te leva à liberdade. A consciência te leva à maturidade. Então, se você hoje está nessa aflição, nesse pensamento que eu não estou pronto para viver em mundo de regeneração, não viverei mais na Terra, vou deixar meus amigos, coisas desse tipo, pensa mais em como eu posso mudar hoje para chegar lá amanhã. Ainda dá tempo, ainda há tempo. Sim, como o Henrique falou, as pessoas já estão nascendo aqui, as pessoas preparadas e já de planetas de regeneração, mas ainda estamos aqui, ainda há tempo, pessoal. A vida não acabou, não. Ainda dá tempo de reparar muitos erros, falar com aquelas pessoas que temos muitos problemas, tentar ajudar os amigos a virem para o bem, praticarem o bem. Então, você estar aqui hoje significa que você tem tempo de melhorar, de ter a consciência de melhorar. Acho que esse é o ponto inicial. Mas, meus irmãos, o que é que vocês acham sobre isso? Amigo, eu amei sua reflexão. Achei incrível. E eu queria dizer só uma coisa, antes de passar a palavra para a Jéssica. Uma vez, na casa espírita, eu escutei uma moça falando assim, eu preciso melhorar, porque eu não quero ir para um mundo menos evoluído. Eu achei isso muito engraçado. Eu queria convidar todo mundo a pensar que esse movimento de migrações de almas, como nós viemos para o planeta Terra, exilados, porque fomos muito arteiros, não é punitivo. Porque aquelas almas que aqui não vão conseguir estar por não estarem vibrando com o mundo de regeneração, elas vão para um mundo menos evoluído, onde lá elas vão ser referência, lá elas vão ser mecanismo evolutivo de Deus. Elas vão trabalhar junto a Deus com aqueles outros espíritos que ainda não estão tão evoluídos como eles. Então, eu percebo, tem alguns momentos que a gente vê vislumbres do quão bela é a arquitetura de Deus, né? Mas eu acho que é importante, a gente não entende por todo, mas é importante a gente reforçar, embora essa palavra exílio, né, que é tão usada no Espiritismo, seja uma palavra muito forte, não existe punição,
nesse movimento, nós sempre vamos estar no lugar onde nós precisamos estar para nossa evolução. E todo lugar vai ter amor, né? Para a gente finalizar, eu vou convidar a Jéssica para trazer para a gente uma reflexão muito importante e acredito que muito prática a respeito do caminho através da não violência. A palavra é sua, por favor, minha amiga. Calma, tinha esquecido de abrir o microfone. Bem, gente, vocês já falaram brilhantemente sobre esse assunto. E conforme vocês foram trazendo, né, as reflexões de vocês, eu também fui desenvolvendo aqui. É real que quando a gente olha para o panorama do nosso planeta, a gente ainda observa muito mais o mal do que o bem. E isso através das notícias, das redes sociais, dos meios de comunicação. A gente vê mesmo coisas acontecendo que nos doem, nos ferem, né, nos chocam ainda. Mas lembremos que todo esse contexto que a gente ainda está imerso quanto planeta de guerra, de planeta que ainda tem pessoas que ferem as outras, que matam por conta de preconceito, enfim, por tantas outras questões em relação ao mal, foi o planeta que também nós ajudamos a construir, né? Nós, com toda a nossa trajetória, né, evolutiva, também tivemos muitos altos e baixos, muitos erros. Tanto é que estamos hoje aqui vivendo no planeta de provas e expiações para tentar reparar os nossos equívocos, né? E pensando nisso, a gente foi estudar, foi olhar, e também pensando nos ensinamentos da doutrina e do Cristo, que veio, né, encarnou na Terra, trazendo o preceito do amor, né? Nas suas atitudes, na sua comunicação, na sua forma de ensinar, na sua forma de curar os outros. E pensando em Jesus, né, nesse exemplo perfeito que nós temos do que é ser um espírito bom, mas também pensando na doutrina, que tanto nos fala da caridade, do amor, da compaixão, e de tantos outros sentimentos nobres e virtudes, né, que a gente pretende alcançar e vai alcançar, sim. A gente também precisa falar sobre a comunicação não violenta. Por quê? Guerras hoje tem muito a ver com essa violência, né? Eu moro no Rio de Janeiro e a gente aqui costuma falar, nossa, o Rio de Janeiro está muito violento. Não sei se vocês também percebem isso, tem essa visão de fora, né, da gente aqui no Rio de Janeiro. É um estado violento, a gente passa, assim, por desafios quanto a isso, mas às vezes a gente se isenta da responsabilidade deste lugar ser violento. Quando nós também somos violentos no trânsito, quando dirigimos e brigamos com o outro, quando nós também somos violentos com as pessoas que atendem um público, né, num comércio, eu vou lá, o atendente fala comigo, eu o trato mal. Nós somos violentos para tentar resolver qualquer situação, com telemarketing no telefone, com a família, com o filho, com a mãe, com o pai, enfim, com o esposo, com a esposa. Então, nos coloquemos mais nessa posição de que, como o Felipe nos convidou, o Tiago bem falou também, de que o mundo de regeneração é para nós, estamos aqui vivendo, né, também esse momento de transição, mas que também estamos na linha de risco de talvez sermos convidados a ir para um outro planeta primitivo, né? E bem como o Luiz falou, isso não é uma punição, não é um castigo, apesar de eu ter um pouco de medo. Fico pensando assim, caraca, já pensou, eu vou para outro planeta e, nossa, não, eu fico meio assim, com um pouco de medo. Não gostaria muito, né? Mas quem sou eu para ficar indo contra Deus? Ele é perfeito, tem todo o plano dele com perfeição, e se esse for o caminho para mim, é isso aí, a gente tem que aceitar, porque vai ser um caminho de amor e de caridade, né? Mas, então, o que nós também nos colocamos nessa posição de quem está em risco também a repetir de ano. Eu falo com meu marido que a gente está em risco de repetir de série, né?
repetir o ano e ter que passar pelas provas todas de novo. Mas, enfim, como essa mudança de planeta, de provas e expiações para um mundo regenerado, ela vai ocorrer de uma forma de dentro de nós para fora, entendendo que nós, como espíritos, é que vamos fazer essa mudança planetária, nós que vamos transformar essa realidade, esse panorama que a gente vê hoje, muito pautado ainda no mal e na violência, nós entendemos que essa mudança tem que vir de dentro para fora. Como bem vocês falaram, né? A gente precisa focar nessa transformação moral. Mas enquanto a gente foca nessa transformação moral que não acontece de um dia para a noite, que não é rápida, não é simples, a gente mesmo que está imerso na doutrina, e com certeza a doutrina, da mesma forma que tocou em mim, para que eu começasse esse esforço de automelhoramento, existe uma questão ali no caminho, né? Estou me esforçando para melhorar, para ser melhor, para aprender, mas no meio disso tudo, eu também tenho que me esforçar para ter uma comunicação melhor com o outro. Porque através da comunicação, talvez mais compassiva, mais paciente, eu evite também novos desacertos, né? Novos equívocos. É engraçado que a gente fala, às vezes, que a gente está vivendo um mundo de provas e expiações e vem à mente de que a gente só está aqui para resolver coisa do passado. Não, eu estou aqui para reparar coisas que eu fiz em outras vidas, para tentar resolver questões, né, que eu equivoquei antes, mas esquece que a todo momento nós vivemos e experienciamos escolhas, e que essas escolhas, elas podem nos ajudar, sim, a melhorar, a aprender, mas também podem nos ajudar a se comprometer mais ainda. Então, que a gente fique muito atento a essas escolhas que nós fazemos no dia a dia. E que tipo de escolhas são essas, Jéssica? As escolhas de onde eu estou andando, as escolhas com quem que eu tenho tido amizade, a escolha de como eu me relaciono com as outras pessoas, de como eu me comunico com as outras pessoas, a escolha do que eu consumo materialmente, mas também espiritualmente, enfim, escolhas no geral. A todo momento, a vida, o mundo nos convida a fazer escolhas, e essas escolhas, sim, ditam como nós estamos andando, evoluindo. E se nós estamos cometendo mais equívocos, nos comprometendo mais ou menos. E pensando nisso, e a comunicação não violenta, ela, na verdade, ela foi criada, né, por um psicólogo, que é o Marshall Rosenberg. E ele foi pautado muito também na história e nos princípios de Gandhi, que trouxe muito essa questão do pacifismo, né, do pacificismo, desse olhar pacífico diante das dificuldades e das desavenças. Indo muito em contra a questão da guerra e de resolver as coisas na força, né? Enfim, essa questão da comunicação não violenta, ela traz para a gente 4 pilares, né? E esses pilares nos ajudam antes de se comunicar com o outro, principalmente diante de problemas, de desavenças, a gente pensar certas coisinhas antes de comunicar. E aí eu vou trazer para vocês mais ou menos o que fala. Primeiro, ela traz o primeiro pilar sobre a observação. Por exemplo, tenho que me comunicar com um amigo e eu acho que eu tenho alguma coisa para falar com ele, de alguma situação que está mal resolvida, que eu não estou me sentindo bem, não estou me sentindo confortável, então eu trago esse panorama do que está acontecendo que me traz desconforto. Vamos supor que eu moro com um amigo, divido a casa com ele. E aí o que me incomoda é a bagunça que ele faz quando chega em casa. E aí eu descrevo a situação através da observação. Eu olho a bagunça, vejo o que ele está fazendo, mas sem antes julgar, sem antes colocar críticas, fazer uma avaliação como se fosse distante daquilo, sem o meu sentimento, sem tomar um partido, observar puramente a situação. Falo, fulano, tem muitas roupas no chão quando você chega do trabalho,
em casa, você costuma deixar algumas coisas bagunçadas. E aí, no segundo pilar, a gente traz o sentimento do que essa situação desenvolve em nós, né? E a partir dessa bagunça, eu me sinto, de alguma forma, angustiada. Eu não gosto de bagunça, né? Isso me angustia. Fico frustrada porque eu limpo e arrumo e depois eu vejo bagunçado. E aí a gente traz depois o terceiro pilar, que é a necessidade. E entender o que, diante dessa situação e desses sentimentos, eu tenho a necessidade. Aí eu posso e digo assim, eu preciso que a casa esteja mais organizada para eu me sentir um pouco melhor, né? E aí, no quarto pilar, a gente pode fazer uma solicitação sem violência. Eu falo isso como se eu fizesse isso perfeitamente, mas eu não faço. Tadinho do meu marido. E a gente tem algumas dificuldades ainda de colocar em prática essa questão da comunicação não violenta. Mas aí, nesse quarto pilar, a gente faz o pedido, né? Amorosamente, com paciência e sem violência. A gente fala, então, meu amigo, você pode, por favor, organizar a casa e evitar de fazer bagunças? E pensando, né, nessa questão, dessa avaliação e da comunicação não violenta, eu consegui, né, ir refletindo que muita coisa poderia ser diferente se a gente conseguisse praticar mais ela. Isso na família, dentro de casa, no trabalho, quantas desavenças às vezes a gente cria no trabalho por não saber se comunicar com esses princípios do respeito, da compaixão, do compreendimento, né, da compreensão, da aceitação de que o outro é diferente de mim. Então, que a gente consiga praticar um pouco mais isso. Porque por mais que ainda não sejamos regenerados como espírito, por mais que a gente ainda esteja na caminhada de automelhoramento, se a gente consegue pelo menos melhorar a nossa comunicação e a forma com quem a gente fala um com o outro, muita coisa pode ser evitada, muitas guerras poderiam também serem evitadas se a gente utilizasse esse tipo de comunicação. E ainda pensando nisso, trago para dar uma amarrada nessa reflexão sobre o quanto é importante o diálogo e a gente trocar com o outro o que a gente sente, a forma que a gente pensa, e da gente estar principalmente aberto a ouvir a opinião do outro. Às vezes é muito difícil quando a gente briga com alguém, quando a gente tem um desentendimento com uma pessoa e acaba desenvolvendo raiva por ela, e a gente fica, como a gente diz, pega um ranço da pessoa. Quando a gente pega um ranço, fica difícil da gente querer depois conversar com ela e de querer trocar alguma coisa, ouvir o lado da pessoa, mas estar aberto a isso, a esse diálogo, a ouvir o ponto de vista do outro, pode melhorar e aumentar as chances dessa raiva diminuir. Porque quando a gente se coloca no lugar do outro, compreendendo melhor o que ele sente, sua motivação para certas atitudes, e talvez para sanar alguns equívocos da minha interpretação, né? E de como eu enxerguei a situação, a gente consegue ter mais oportunidades de conseguir sanar um pouquinho essa raiva e esses sentimentos de ranço, né? Que a gente às vezes tem por outras pessoas. Queria saber a opinião dos meus amigos. Jéssica, nós temos aqui a agradecer essa reflexão linda que você trouxe, prática, que é muito importante, né? Quando a gente está falando, é importante esse equilíbrio entre a teoria e a prática. A riqueza que o Marshall Rosenberg traz para a gente é imensa. Fiquei muito feliz que você conseguiu trazer isso para esse tema. Tenho certeza que todo mundo que está assistindo também. E eu queria, para a gente finalizar, falar um pouco de uma coisa que você disse que me toca profundamente, que faz muito sentido. Nós chegamos aqui no planeta Terra com essa mochilinha, com todas as coisas que a gente vai tentando tirar, né? Nossos erros, os nossos vícios, substituindo por virtudes, mas a gente muitas vezes se esquece que a gente também pode estar aumentando o peso para a gente resolver na próxima encarnação. Né? Essa reflexão que você fez é muito bonita. Né? Somos hoje consequência de um passado, mas estamos hoje plantando
o nosso futuro, né? Que a gente possa utilizar dessa oportunidade com sabedoria. O Felipe nos falou, né, quantas almas estão encarnadas no planeta Terra. Sabemos que estar encarnado é um privilégio, né? Quantas estão esperando para encarnar, para ter essa oportunidade que estamos fazendo, que estamos tendo. Queria aproveitar também para reforçar a indicação do livro do Marshall, né? Comunicação Não Violenta, que é uma leitura incrível e enriquece, nos traz orientações muito práticas para que a gente possa passar pelo planeta com menos estresse. Queridos amigos, então finalizamos assim o nosso encontro de hoje. Queria dizer, com muito amor, com o coração muito cheio, as contribuições foram muito bonitas. Tenho certeza que a gente vai ter muita coisa para refletir durante os próximos 15 dias. Espero que vocês que estão nos assistindo tenham gostado. Deixem para a gente no comentário suas vivências, suas experiências, suas dicas, né? A proposta desse projeto é construir algo coletivo. A gente vai ler com muito carinho. Sugestões também, contamos com vocês. No nosso próximo encontro, nós temos um tema muito interessante. Como a gente mencionou durante o nosso tema anterior, a gente vai trazer uma reflexão lá sobre o capítulo 12 de O Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Amai os vossos inimigos. E vou deixar aí para vocês, né, o duelo. Você ainda duela? Será que realmente isso ficou no passado? Então esse é o nosso próximo tema. Tenho certeza que vai ser uma discussão muito interessante. Conto com todos os meus amigos, contamos com todos vocês. Até lá, é isso. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.